Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A crise da Petrobras repercutiu imediatamente no setor naval brasileiro. Dos 40 estaleiros instalados no país, 12 estão parados. Os que continuam funcionando operam abaixo da capacidade total. As cidades onde essas empresas estão também sofrem, porque toda a estrutura de serviços não tem mais a demanda que tinha. O desemprego sobreveio à euforia do pré-sal. O Câmara Debate da Rádio e da TV Câmara reuniu os deputados Ieda Crucis, do PSTB do Rio Grande do Sul, e Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, para discutir saídas para essa situação. Deputados, o preço do petróleo é uma coisa que escapa ao poder de um governo nacional. Mas o que o país pode fazer para resolver? Hoje se fala em 50 mil desempregados, em, como a gente disse, 12 empresas paralisadas, diversas outras no caminho de. Como é que a gente pode sair dessa situação, deputada Ieda Crucis? Vânia, primeiro é um prazer estar aqui, deputado Luiz Sérgio. Na verdade, a indústria naval, ela tem a ver com petróleo, mas nem sempre com petróleo. Desde que nasceu a indústria naval, enfim, o Brasil foi descoberto por navios. Desde então, com essa costa magnífica que a gente tem, a indústria naval ela foi se realizando principalmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, todos nós conhecemos, ele é a ponta do Brasil no sentido político geográfico. É o último estado que faz fronteiras, e fronteira com muita água, com os países ali do Cone Sul. Enfim, então Petrobras é uma coisa, indústria naval, ela deve ser vista como uma coisa mais do que o petróleo. Se não acontece como aconteceu recentemente, que quando lá em 2006, então, foi anunciado o pré-sal, a descoberta de campos dentro do mar, houve um surto para a indústria naval. Eu chamo assim. Não é que a indústria naval, ela foi pensada naquele período para comércio, ela foi pensada para indústria e exportação, inclusive de máquinas que ela própria produziria. Então, houve um surto da indústria no Brasil que responde pelos números que você acabou de citar, Vânia, que são os números de desempregados, cidades quase fantasmas, depois dessa enormidade de investimentos para a formação de plataformas ligadas ao petróleo. E não uma indústria naval que pudesse ter uma visão mais ampla, como já teve no passado. Desde Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, ele colocou ali o polo naval como uma indústria de produção de equipamentos ligados à indústria naval. Depois veio em 1967, com outro plano de metas, que foi durante o regime militar, também a escolha da indústria naval como uma indústria estratégica. E, por último, agora, recentemente, ela teve esse surto ligado à descoberta do pré-sal e a ideia de que pudesse ser mais rápida a extração do pré-sal e, para isso, nós faríamos nossas plataformas. Quando o surto terminou e se vê a competitividade entre o Brasil e outros países, nós já estamos mandando fazer plataforma na China. Então, a indústria em si, ela não criou mais raízes do que já teve na história. Então, claro que nós estamos aqui conversando sobre quais são as possíveis políticas ligadas ao setor da indústria naval que vá além do petróleo. E eu acho que é isso que a gente pode conversar. O senhor concorda, deputado Luiz Sérgio? Quer dizer, houve um superdimensionamento da indústria ligada à indústria do petróleo e agora a gente está vivendo esse refluxo? Ieda, bom, em parte, porque uma questão que queria ressaltar, eu sou metalúrgico da área naval. Fui funcionário durante 22 anos do estaleiro Verolme, em Angra dos Reis, atualmente Brasfels, um dos poucos que ainda está funcionando, mas tem uma plataforma para ser concluída e, ao se concluir esta plataforma, os 3.500 metalúrgicos que estão trabalhando correm risco de demissão. Depois é preciso, eu acho, ressaltar que
A crise que nós estamos vivendo, ela está relacionada à política que foi estabelecida para o pré-sal. E o petróleo é sempre objeto de muita disputa. Se pegarmos a geopolítica, vamos verificar que o Iraque, o Irã, a Líbia são grandes produtores de petróleo e estão nessa situação que se encontram, né? E se pegarmos a história do Brasil, vamos verificar que a Carta Testamento de Vargas, ele fala da Petrobras. E o último discurso do Goulart na Central do Brasil, ele também fala da Petrobras. E o momento atual que nós vivemos do Brasil, após o golpe parlamentar, a Ieda vai discordar desse tema, mas nós não vamos aqui debater essa questão, mas só ressaltar do ponto de vista do apontamento histórico que a primeira ação do novo governo foi mudar o marco regulatório do petróleo. E a construção das plataformas de petróleo, nós podemos nos espelhar aqui em dois exemplos e o Brasil talvez tenha que optar pelo qual dos exemplos vai seguir. A Noruega era um país pobre. A partir da descoberta do petróleo do Mar do Norte, ela desenvolve uma enorme indústria de apoio ao setor petrolífero e hoje ela está presente em praticamente todos os países que exploram petróleo no mar. Então, a instalação de tubos, de fios, são todos muito de tecnologias norueguesas. E nós temos o caso da Argélia, que é o maior produtor de petróleo na África e que esta riqueza não produziu um bem-estar para o povo da Argélia. Então nós temos que optar. O governo, a meu ver, acertou em estabelecer uma política de conteúdo local. Esta política de conteúdo local estava aquecendo 18 setores da nossa economia, como máquinas, equipamentos, tubos, fiações elétricas, né? Então, ela tem um potencial enorme de aquecer não só aonde as plataformas estão sendo construídas, mas uma rede enorme de serviço. Esta política está sendo revista. E essa política está sendo revista numa ótica de comprar essas plataformas na China porque são, em teses, mais baratas. Mas o mais barato é para quê? Para dar uma rentabilidade maior aos rentistas que têm ações na Petrobras. Mas a Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa que o governo é o seu maior acionista e, ao meu ver, ela tem que ser uma indutora de desenvolvimento para o país. Por isso, eu defendo que a política de conteúdo local deva ser mantida, né? Então, quando a Petrobras está comprando plataforma de petróleo na China, ela está gerando emprego na China e desempregando metalúrgicos aqui no Brasil. Não posso concordar com esta política desempenhada pela Petrobras nesse momento. Deputada Ieda Cruz, quando a gente fala na opção de conteúdo local da Petrobras, a gente está falando de uma política de governo. Com mudança ou não de governo, os empresários investiram, os empresários tomaram empréstimos, inclusive junto ao BNDES, acreditando num compromisso do governo com uma determinada política de construção dessas plataformas no Brasil. Não tem um rompimento de contrato aí que agora fica esse resultado, não é uma quebra de contrato do governo com esses empresários? Tem uma regra mundial que diz assim... E qual a posição da senhora com relação a essa política de conteúdo local? Tem uma regra mundial que diz o seguinte: os contratos são assinados de acordo com as circunstâncias do momento em que eles são assinados, para durar. Se as circunstâncias mudam, o contrato pode mudar. É o caso que nós estamos vivendo agora. As circunstâncias que levaram ao contrato estatizante da construção da indústria pelo ramo naval, mudou. Tanto é que no final do governo Dilma, inclusive, os contratos com a China começaram a ser feitos naquele tempo, não é agora. Então, a mudança que está acontecendo é a seguinte: pela exigência, numa visão estatizante das coisas, de que as plataformas deveriam também contar com conteúdo local, nós perdemos o compasso da competitividade. Mas isto só, e eu quero falar sobre isso, só para o caso das plataformas ligadas à extração do petróleo em alto mar, né? Então, o conteúdo local, ele foi usado, né? Foi estatizante o plano do regime militar, foi muito parecido com o plano do governo Dilma, inclusive.
ele foi estatal. A Petrobras era estatal, a indústria naval tinha imensos subsídios, sendo inclusive uma indústria paraestatal, com enormes proteções em relação ao resto do mundo. Vamos lembrar que naquele tempo, tanto a indústria naval quanto a indústria de computadores, elas tinham uma reserva de mercado, conteúdo local é isso, é uma reserva de mercado com diversas finalidades para quem o político econômico ele decide por fazer uma proteção ou um conteúdo local. Claro, o deputado Luiz Sérgio é um privilégio falar com ele depois da história que ele tem junto à Angra dos Reis e à indústria naval, além do petróleo. Eu falo de planejamento, é por isso que eu estou citando, então, o Juscelino Kubitschek, eu estou citando o plano de metas dele, o plano de metas do regime militar, o que aconteceu no governo Fernando Henrique, onde houve uma busca de desenvolvimento da indústria naval, mas ainda sob proteção, até chegar aos dias de hoje. Então, eu estou falando com uma visão mais de longo prazo. E quando você coloca conteúdo local, ela tem que ser temporária, essa política, porque ela, enquanto não se desenvolve a tecnologia que gera que a China faça mais barato do que nós, por exemplo, né? Então, se você me perguntou da ideia do conteúdo local, ele tem que necessariamente ser temporário, né? E como o que eu considero foi um surto ligado à questão do petróleo e do pré-sal, e aí mudaram as condições de energia do mundo, é aquilo que eu estava te dizendo, se o contrato foi feito numa época em que as circunstâncias eram de preço do petróleo caro, sem alternativa ao petróleo. Então, o preço de se extrair o pré-sal, ele seria pago por essa condição. Acontece que mudou o mundo. Então, lá nos Estados Unidos, eles passaram a ter a extração do gás em contraposição ao do petróleo, o preço do petróleo baixou e o pré-sal feneceu. Então, naquela sua concepção original. Então, tem que mudar o contrato. Se as coisas não são mais como eram no tempo do anúncio de 2006 do pré-sal, então os contratos têm que mudar. Você tem que ganhar competitividade. Vamos lá, estou falando de uma experiência minha, né? Durante o governo Lula foi assinado um contrato com a Holanda. A Holanda são águas, né? A Holanda é naval, assim como a Noruega, algumas de porte muito maior, outras de porte menor. E nós firmamos o primeiro contrato, através desse contrato nacional com a Holanda, para desenhar o transporte por rios, lagos, ou seja, nós criamos um plano diretor naval. Isso incentivaria a indústria naval a produzir os equipamentos para esse porte, né? Você construir catamarãs no Rio Grande do Sul, foi o primeiro a fazer isso bem feito, né? Exportando para todo o Brasil. Você construiria uma indústria naval ligada a outros fatores, que não um sonho como foi aquele do tempo do pré-sal, quando o preço do petróleo dizia, não faça conta dos custos, né? O petróleo é tão alto que você vai poder pagar, inclusive, o custo do conteúdo local. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com o deputado Luiz Sérgio até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise na indústria naval com os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e Ieda Crucis, do Rio Grande do Sul, do PSDB. Deputado Luiz Sérgio, o senhor estava começando a responder a deputada Ieda Crucis quando eu interrompi. Não, é que a fala da Ieda em relação a embarcações para passageiros, barcaças para transporte de grãos, são importantes e devem ser feitas no Brasil, mas só isso não cria a escala que a atividade do petróleo cria, porque a atividade do petróleo cria uma demanda extraordinária. Segundo, ainda no governo Collor, quando praticamente se desmontou a indústria de cabotagem brasileira, o Lloyd acabou, a Libra acabou, essas empresas que encomendavam embarcações dos estaleiros brasileiros deixaram também de encomendar. As empresas de cabotagens brasileiras praticamente se acabaram. Agora, voltando aqui à questão do petróleo, né? Porque, veja, o estaleiro do Rio Grande do Sul, onde Ieda governou, se construiu a plataforma P69 e a P70, mas a P68 e 71 foram contratadas na China e não ali, né?
como no estaleiro onde eu trabalhei durante 22 anos, em Angra dos Reis, está sendo feita a montagem de um módulo que o casco não foi construído aqui, mas dentro da política de conteúdo local, os módulos estão sendo construídos ali. O estaleiro Iaúma, no Rio de Janeiro, onde outrora existiu o estaleiro Ishikawajima, construiu 2 plataformas de petróleo. As outras 2 contrataram na China e o estaleiro fechou, desempregando um contingente enorme de pessoas. Eu concordo também que a política de conteúdo local, no que diz respeito à indústria fornecedora de equipamentos, ela tem que ser uma política que pode ser temporária para a indústria, mas ela tem que produzir a demanda que o mercado vai demandar. A partir do processo da produção em escala, eles vão ter competitividade. Agora, o que nós precisamos verificar e ver é que quando a Petrobras compra uma plataforma de petróleo na China e não faz no Brasil, alegando que aqui é mais caro, é preciso também, a meu ver, colocar o ingrediente social, os empregos que geram, a economia na região que é aquecida, os impostos que isso gera. Quer dizer, tudo isso precisa ser computado não na conta da Petrobras, mas na conta do governo brasileiro, porque isso tem a ver com a arrecadação do município, do Estado, da União. Esse ingrediente, esse componente social precisa ser avaliado, porque quando entra única e exclusivamente no mérito de se comprar lá fora porque é mais barato, é uma lógica de que a Petrobras, então, possa, no seu balanço, computar um lucro maior para dividir os seus dividendos para os acionistas. Então, a política é a política de quem vai se apropriar desta renda do petróleo, que é o grande conflito que nós sempre teremos. Então, eu volto aqui à minha fala inicial. A meu ver, a política que foi desenvolvida na Noruega de partilha, de conteúdo local, desenvolveu uma indústria forte que hoje está presente na maior parte do mundo, aonde se produz petróleo em águas profundas. Agora, diante da situação de crise, diante da situação prática, não diria falimentar, mas uma situação muito séria que os estaleiros, esses estaleiros poderiam ser adaptados para outras atividades. A deputada Ieda Cruz nos deu alguns exemplos, tem essa questão da marinha mercante. E a gente, recentemente, saiu a notícia o conselho, quando a gente quer achar, a gente não acha, né? Mas vai aparecer rapidinho. O Conselho Diretor do Fundo de Marinha de Mercante liberou uma verba de 3 bilhões para a construção de um estaleiro para reparos de grandes embarcações. Agora, isso seria construído na Paraíba, que seria construído um estaleiro para isso na Paraíba. Um professor da USP comentou que para ter um estaleiro de reparos de grandes embarcações, seria necessário um grande portal e grandes guindastes, que é o caso, por exemplo, que já existe no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, que não teria sentido se construir um novo estaleiro, se os estaleiros que já existem, alguns que estão sendo subutilizados, que é o caso de Rio Grande, poderiam servir para esse tipo de atividade. Quer dizer, é possível reverter, mudar a função desses estaleiros? Olha, quando a gente fala de petróleo, a gente lembra de uma opção que ao longo das décadas os governos brasileiros foram fazendo, né? Que ia ser transporte por estrada, né? Transporte por asfalto, né? Transporte rodoviário. Você pega esse Brasil gigante, né? Se eu estou falando de um plano diretor para transporte naval, né? Transporte lacustre, né? Que nós pudemos fazer com a Holanda em 1 ano para o Rio Grande do Sul, eu vejo isso ao longo de todo o Brasil, né? Construir um novo estaleiro, por que foi para o Rio Grande do Sul a construção de plataformas gigantescas e complexas como foram as que foram feitas lá? Nós temos um porto com um enorme calado, né? E o porto, ele permite não apenas a construção da plataforma, que depois sai no mar e vai para onde tem que ir,
Mas, mais do que isso, ele aproveita um porto, um superporto como é. E sim, ele tem o portal, ele tem calado, ele tem tudo para receber qualquer tipo de embarcação e, portanto, ser aquele local onde os reparos possam ser feitos. E não só os reparos nossos, das nossas plataformas, e de uma indústria muito maior do que essa. Nós podemos fazer reparos para embarcações que estão ali no Uruguai, que estão na Argentina, né, que vão por dentro para o Paraguai. Então, eu não tenho dúvida. O Brasil faz em Portugal e em Holanda. Isso. Enfim, é uma indústria parecida com a automobilística. O que é a indústria automobilística? Antes ela era feita local, né? Proteção e imposto e emprego. De repente, ela é uma indústria de montagem, que é mais ou menos para onde caminha a indústria naval grande, de grande porte. Mas a indústria naval que se compromete a fazer equipamentos, e vamos lembrar de outra coisa, né? Eu me lembro do tempo, a gente sempre cita isso, mas a gente está citando o bisneto do tataraneto de não sei quem. Quando inventaram a luz elétrica, o grande problema era imaginar que aqueles produtores de vela iam ficar desempregados. Vela, acende fósforo e vela. Quando, na verdade, a indústria ligada à questão da energia, ela se sobrepõe a qualquer imaginação daquela época. A mesma coisa, se você pega uma plataforma, o que ela contém? Poxa, a plataforma contém a parte digital, a parte de informática. Eu já fui visitar, enfim. A plataforma, ela não é ferro metalúrgico e faz. Ele é muito mais do que isso. Ela é uma indústria muito mais competente do que isso, né? Então, existem infinitas possibilidades de aproveitamento da indústria naval, além do petróleo. Esse surto que aconteceu, e que eu digo infelizmente, porque ele veio acompanhado por isso pelo qual o Brasil está pagando caro, que é toda essa história de investimentos bilionários e cuja parte desviada pela corrupção é uma coisa que está colocando o Brasil num brete econômico, né? Agora, essas indústrias, como a naval, da qual nós estamos falando, essas são permanentes. Então, uma visão mais moderna de como fazer com que outros usos sejam dados, a geografia dos estaleiros já existentes, ela é uma coisa de múltiplas possibilidades, permitindo ao Brasil não fazer o que precisa para si, mas compartilhar, como na indústria automobilística, com outros países aquilo que os outros países necessitam e que nós podemos sediar como construção e manutenção. Porque como o senhor estava falando, deputado Luiz Sérgio, o seu estado foi um dos que sofreu, o senhor falou da arrecadação, o estado do Rio de Janeiro sofreu brutalmente a queda de arrecadação, né? A questão do petróleo implicou, mas não é só a questão do petróleo, mas também da questão da infelizmente, indústria naval, né? A outra questão é que, primeiro, a corrupção precisa ser combatida, mas vamos pegar aqui o caso do Rio de Janeiro. As delações afirmam que houve corrupção na construção do metrô, mas nós não podemos abandonar esta modalidade de transporte necessário e a implementação das linhas que precisam ser feitas dessa modalidade urbana essencial para as grandes metrópoles, né? Então, no caso da Petrobras também. Segunda questão, eu concordo com o professor, porque o estaleiro do Rio Grande, que tem um enorme dique, o estaleiro Inhaúma, que tem um dique enorme desde quando era Ishikawajima, o estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, que tem uma estrutura maior de todos os estaleiros que nós temos no Rio de Janeiro, estão adaptados e em condições de fazer e fazem reparo. O estaleiro Brasfels faz reparo. Então, se há um investidor querendo construir, eu acho que ele deveria conversar com um desses donos de estaleiro de estrutura já implementadas para fazer uma ou outra modificação, mas uma instalação que está praticamente pronta. A outra questão é em relação à demanda. Nós temos um fato concreto, palpável. Hoje, a Petrobras é uma das empresas no mundo que mais está demandando, contratando, comprando equipamentos para petróleo, para offshore e para as plataformas que são construídas. E essas plataformas projetadas pela Petrobras, elas são plataformas que são acopladas em cima de um casco de um navio.
porque o petróleo é retirado, é separado, a água, gás, e armazenado na própria embarcação para depois ser bombeado para os navios que vão transportar. Então, ninguém constrói um estaleiro se não tiver demanda. Ele vai fazer se tiver uma demanda. Esses estaleiros foram construídos no Brasil porque tinha e tem demanda. E tem demanda. O que está se modificando nesse momento é a política de onde esses equipamentos estão sendo construídos. Então, o Sindicato Nacional da Indústria Naval, o Sinaval, que fui num debate lá com eles, se o governo acha que o conteúdo local de 70 é muito, vamos discutir 50, vamos discutir 45, o que não pode é dar um cavalo de pau numa atividade que estava empregando já 83 metalúrgicos direto, 83 mil metalúrgicos direto, que tem uma capacidade de multiplicação de 1 para 3, tem pessoas que falam, economista, de 1 para 4, então nós estamos falando aí de 250, 300 mil trabalhadores diretos e indiretos, e de repente essa política toda é revertida para comprar lá fora, sendo que o grande problema social que nós temos no Brasil hoje é a geração de emprego. Então eu acho que está faltando sensibilidade neste momento ao governo atual de compatibilizar a rentabilidade que o negócio do petróleo precisa ter com a questão social brasileira no que se refere ao emprego e encontrar um ponto de equilíbrio no diálogo com os trabalhadores, com os empresários e com os governantes desses municípios, para que nós possamos amenizar esse problema que já atinge 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, se nós temos um instrumento na mão que podemos amenizar esse desemprego cada vez crescente, esta política de contratação lá fora, nós estamos aprofundando o problema e não resolvendo o problema. Então, tendo a solução na mão, eu acho que o governo deveria sentar com as partes envolvidas e encontrar um caminho para amenizar esse caos social que é o desemprego no Brasil. Muito obrigada, deputado Luiz Sérgio. Muito obrigada, deputada Ieda Crucius. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate e também pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.